dois, três, Destravando, Pode Prosperar, o podcast que inspira as pessoas. Gente, olha só, estou recebendo assim, uns feedbacks bem legais. As pessoas, quando nos encontram na rua, encontram alguém assim que é ligado ao nosso trabalho, sempre fala muito positivo, né? Que está gostando muito das entrevistas, dos bate-papos que a gente tem trazido para cá. E que os bate-papos realmente têm inspirado as suas vidas. E eu fico super feliz, né? Porque é feito com muito carinho, com muita dedicação, e a gente realmente escolhe pessoas que a gente admira e que a gente acredita. Então, assim, claro que hoje o nosso Pode Prosperar não podia ser diferente. Eu trouxe aqui uma mulher super charmosa, super inteligente, que eu a conheço há algum tempo, mas eu tenho muitas histórias dela que eu não conheço e estou super curiosa em conhecer. Daniele Raposo, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Saúde. Saúde. Bom, que prazer enorme, né, Denise? Muito bom para mim, viu? Uma honra enorme compartilhar Coisa com boa. você esse momento aqui, que a gente possa, né, trocar fazer um bate-papo legal, compartilhar experiências. Verdade. Aprofundar um pouquinho mais ainda do que a gente sabe e o que a gente gostaria de saber, que ainda não ficou claro. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando também todo esse momento. Que bom. Eu vou chamar de Dani, gente, porque assim, eu, desde que conheci, né, eu tenho essa mania de abreviar, fica mais fácil, mas Daniele Raposo é dessas pessoas assim, encantadoras, como vocês estão vendo. E a gente se conheceu lá no Sebrae, né? Você como gestora dessa área de tecnologia. E algo assim que sempre me chamou muito a atenção, porque eu não sei se, assim, eu não estou falando, estou baseada em Philly, né? Você é a especialista na área, mas é sempre uma área que predominantemente, né, é masculina. Então, tem poucas mulheres. Tinham menos, agora tem bem mais. Graças a Deus, a mulher está evoluindo em várias áreas, né, Dani? Mas eu acho que ainda é algo que não assim, não tem paridade, penso eu. E você vem nesse destaque há algum tempo, ao ponto de chegar hoje, né, à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de João Pessoa. Mas vamos começar do começo dessa história. Eu quero saber isso. Você sempre você tem cara de mulher inteligente, estudiosa, uma excelente pessoa. Me conta aí tudo isso. Bom, gente, isso aí, assim, Denise está aumentando um bocado, né? A percepção e os olhos dela, que são, assim, muito bondosos. Mas, veja só, desde da minha fase ali do fundamental para o ensino médio, eu já percebi uma forte tendência para a área de tecnologia, para a área de exatas, assim. Era ali onde a gente começava a ver, assim, em alguns aspectos, né? Algumas coisas relacionadas a computadores. Então, nada de internet ainda, nada desse tipo, não. Mas a gente já tinha programas de computador, algumas coisas desse tipo, e me chamava a atenção meio de longe, mas ainda, né, começava um despertar. Mas já ali, tipo, finalizando o ensino médio, eu já tinha certeza, era ciência da computação na UFPB que eu gostaria de fazer, né, e de uma carreira... Ainda no colégio. Ainda na fase de colégio, sim. Eu nunca pensei em outro curso, em outra formação. Então, eu já tinha muito esse discernimento. Já tinha muito esse discernimento que era isso. E aí foi. Realmente, eu só fiz um único vestibular, na época nossa, né, de vestibular ainda, que era possível você fazer em outras universidades, né? Não é como o Enem, que é de forma unificada. Então, ali mesmo, eu já tinha uma forte... tendência e certeza de que era a área que eu gostaria, e eu só tentei realmente ciência da computação na UFPB, que na época era um período só 25 vagas. Nossa, era bem pouco, né? Era bem restrito, era um curso muito novo ainda, né? Eu acho que só tinha basicamente... Mas a concorrência já era, assim, relativamente grande? Já era alta. Já era, né? Já era alta. Sempre foi, né, Dani? Sempre foi. Foi alta a concorrência nessa área. E hoje, então, hein? Hoje já. Aí hoje a gente já tem, né, um universo maior, né, uma quantidade maior de ofertas de cursos e outras universidades. Mas a entrada na universidade, assim, já foi um impacto, né, bem forte, porque eu vinha de colégio de freira, né, sempre estudei no Instituto João 23, então minha vida toda, do jardim de infância ao terceiro ano, então eu já estava muito ambientada com aquele clima, aquele ambiente, né, de mais sossegado, de um colégio de freiras. E quando entro na universidade, eu me deparo com uma outra situação, um outro universo. E até mesmo
um universo muito masculino. Aí eu chego quando você me pergunta, né? Realmente um universo muito masculino. Poucas meninas, eu acredito que na minha turma eu tenho uma lembrança assim de 3 a 4, mas que terminamos mesmo só 2. Né? Tinha ainda das 25 que entrava, formavam apenas ali 15 pessoas. Então existia uma desistência, né? Pelo grau de dificuldade mesmo do curso. Mas, assim, foi bem intenso, foi maravilhoso. São 4 anos de curso intenso. Logo no primeiro, acho que no segundo semestre de curso, eu já estava ali estagiando, já estava participando de atividades de iniciação científica. Então, assim, a gente já começa a desbravar, assim, foi muito rápido. Até mesmo pela necessidade do mercado, né? Já precisava de pessoas que tivessem ali os conhecimentos, mesmo que básicos, Tudo né? muito novo, mas necessário, assim, já para o mercado, né? Já era assim. Entendi. Ô, Dani, deixa eu te falar, mas assim, você... Porque eu penso, para conseguir êxito, né, num curso, desse perfil, né, que a gente sabe que a concorrência é muito maior, a gente imagina aí que você teve aí que estudar bastante. Você sempre foi assim, quando menina, quando jovem? Porque eu te confesso, assim, olhando você tem jeito de estudiosa, uma pessoa tranquila. Tanto que você traz aí essa experiência de sempre estudar em colégio de freiras, né? Assim, então, de qualquer forma, é um ambiente mais eu diria, mais silencioso, né? Provavelmente. Eu também tive muito tempo estudando em colégio de freiras. Mas você sempre foi assim de estudar bem, de se dedicar às coisas, porque é assim que você é conhecido no mercado, como uma pessoa que se dedica muito. Verdade. Acho que, assim, o quesito disciplina. Disciplina, isso realmente, tanto do período de escola, mas muito mais, a que muitos me conhecem também, é do voleibol. Então, eu fui atleta de voleibol. Olha aí. Fui atleta de voleibol pela seleção paraibana. Viajei por vários estados, participava de vários campeonatos, né, estaduais, regionais e brasileiros. Todo mundo conhece como Dani, a número 2 meio de rede. Então, assim, sempre joguei voleibol e o esporte me disciplinou muito. É tanto que eu incentivei muito meus filhos a irem para o esporte. Eu vou chegar lá. Eu vejo muito assim você nos seus filhos hoje, em vários aspectos. Verdade. O esporte, assim, te traz, principalmente o esporte coletivo, ainda mais. A minha experiência é com o esporte coletivo, né? E isso traz muitos ensinamentos no sentido de trabalho em equipe, no sentido do treinamento, o esforço para se chegar, né? Dedicação, para se chegar, renúncias, para se chegar em algum lugar que se deseja, né? Que no caso do esporte é a medalha de ouro, né? Então, assim, é o pódio, pelo menos ali, os 3 primeiros lugares. Então, assim, o esporte foi realmente, e dentro de um universo ali, né, da própria escola, isso me levou realmente a ser uma pessoa mais disciplinada, muito centrada, né, com foco muito em resultado. Então, eu por esses ensinamentos, e isso ter sido assim, eu tento encaminhar, né, meus filhos e mostrar, olha, o esporte pode te levar, te conduzir, né, nesse momento, claro, a diversão, a lazer, a tudo que o esporte pode chegar, mas assim, é muito mais longe. Muito sadio, né? Muito sadio o esporte. Nossa, eu olho muitas vezes quantas crianças que não tinham perspectiva nenhuma e conseguem mudar as suas realidades, não só as suas, mas as suas famílias também, né, Dani? É verdade. Então, o esporte é maravilhoso. Então, foi realmente isso. Você ficou quanto tempo na seleção de vôlei? Assim? Olha, todo o período ali até o início da universidade. Então, depois que eu entrei na universidade, aqueles 2 primeiros anos ali da universidade, eu ainda consegui participar de um JUBs e depois nada mais. Foi o tempo que realmente começou a ficar mais... a puxar mais. Aí já comecei a estagiar, já comecei a ter uma rotina muito intensa, né? Porque o curso não é só um turno, o curso ele é integral. E tinha também os horários de estágio. Já começou a ficar mais difícil, e foi quando eu dei uma parada. E depois até a gente tentou retornar para o Master, mas depois já estava muito complicado para voltar para o vôlei. Mas minha história, assim, começou vôlei, muito por aí. Muito bom, muito
Muito bom. E isso é engraçado, né? Eu vejo sempre você se dedicando também à corrida hoje. E aí eu ficava até brincando com você, né? Ah, Dani, não tem seu pique, mas agora eu estou entendendo, pessoal, também, olha só. Mas assim, como eu não morava sempre em João Pessoa, né? Eu conheço você mais de uma época mais recente, onde você já é uma profissional, né? Mas que bacana saber disso. Aí, quando eu falo, já acompanho um pouco você com seus filhos, né? Agora você me falando isso, eu entendo muita coisa. Seu filho hoje, né? Também é no esporte, também está na área de tecnologia. Conta aí pra gente, conta pra gente essa história. Verdade. Eu sou casada, né, com o Cristiano Raposo, também é empresário e também é maratonista, então é esportista também. E... Quem contagiou quem nessa história? Nossa, foi assim, através dele mesmo, a corrida em si, né? A corrida né? em si. E eu corro muito pouco, eu corro ali só realmente para manter um ritmo e intercalar entre musculação, que eu já faço. Mas ele não, ele é atleta realmente de corrida de rua e leva bem a sério, já participou de várias maratonas. Então eu vou no sentido de ali complementar minhas atividades hoje, né? Minhas atividades. E, na verdade, aí tenho 2 filhos, né? Pedro e Júlia. Pedro já está com 18 anos, entrou na universidade agora, está fazendo ciência de dados e inteligência artificial. Então, um super orgulho, a gente fica bacana, né? morrendo de felicidade. Sim. E é atleta de handebol de areia, né? O beach handball, e está na seleção brasileira. Né? Então já disputou, já foi para a Grécia, já foi para Buenos Aires, então disputa aí, está no time da seleção brasileira, Dani. juvenil, e agora já entrou na seleção adulta com apenas 18 anos. Então a gente vibra demais, assim, porque foram abrindo portas para ele, ele super dedicado. Então muitas vezes eu me vejo, né? Nossa, quantos momentos assim, eu também passei por isso. Claro, ele foi muito mais longe, né? Deus permitiu que realmente ele fosse muito mais longe, muito dedicado. Então, isso a gente fica tão feliz, né? Sim, porque vê os sem frutos, dúvida. né? Vê os frutos indo muito e mais E além. também se vê nos filhos também, né? Ver a sua história de dedicação, de disciplina para o vôlei, que você conseguiu de alguma maneira. Ele trouxe para você esse desejo de ir para o esporte, de alguma maneira vocês incentivaram também, claro, né? Dos 2 lados, mas aí eu tenho certeza que esse ambiente acolhedor para ele muito contribuiu para que ele pudesse chegar onde está, né? Verdade, verdade. Muito dele, claro, o mérito é todo dele, mas a gente vai conduzindo, orientando como pais, né? Sim. Como pais, sabendo que é um caminho bom, que é um caminho frutuoso. E aí ele mergulhou de cabeça muito mais do que... Foi bem no profundo mesmo, né? E tá Como aí, é que ele vai conciliar agora? Bom, é possível ainda, né? Bem possível ainda, está bem no começo. Assim, ele é super dedicado, tem os horários. Hoje em dia as coisas são até mais fáceis do que antigamente, né? Verdade. Então, tem mais recursos, tem mais recursos, tem mais informação, tem assim, então um aparato de profissionais que podem ajudar na nutrição, né, na preparação física. Então, isso é bem legal. É outro momento, isso a gente vibra muito. E minha outra filha também, né, Júlia, de 14 anos, aí ela foi para o vôlei. Aí foi bom, né? Porque ela saiu da ginástica. Já parece com você. Aí no vôlei ficou ótimo, ficou a nova. E a mesma posição, então é bem engraçado. Porque aí quando o pessoal me vê, não, Daniele voltou para as quadras. Foi. Mas Dani voltou para as quadras, mas é porque realmente, né? Mas aí é novinha, está começando, né? O processo de treinamentos e de campeonatos também, mas aí é uma diversão e a gente se diverte muito, porque é um bocado de atleta, né? Um bocado a família de atleta, a gente se entende muito ali. Muito legal isso, gente, e como é contagiante, né? É muito interessante. Eu tenho lido muitas coisas legais, até um livro que eu estou lendo agora, que é mais ou menos assim, se meus pais soubessem, né? Mais ou menos nesse tipo, se meus pais soubessem o que eu queria saber hoje, alguma coisa assim, que é essa ideia dos pais passarem para os filhos. E é tão bom que a gente, quando compreende que não são só nossas palavras, mas são nossos exemplos que vão fazer a diferença na vida dos nossos filhos, né? Esse exemplo que você traz aí para a gente é exatamente isso. Você vê seus filhos hoje seguindo um caminho muito bacana, porque também eles testemunharam isso dentro de casa, tanto do pai como da mãe. Isso é muito bom, né? Exemplo, né? E nós com a experiência que já passar, né? Ter passado por algumas situações, experiências, a gente consegue apontar, né? Olha, isso aqui é positivo, isso aqui não dá tanto, e a gente já consegue ir um super diálogo e é como você bem disse, realmente o exemplo faz toda a diferença. É o que a gente diz, o exemplo arrasta, né? Realmente. Isso. Então, a
gente fica bem feliz. Assim, Não vale aquela historinha de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Não é. Porque isso não tem consistência. Não tem liga, exatamente. Não é? É verdade. Mas assim, eu também conheço, né, uma parte da Daniele que é muito espiritualizada. E eu não, aí você me traz essa história, né, de que você passou a sua vida inteira estudando no colégio de freiras. Isso também contribuiu bastante, com certeza, né, para que você chegasse a ter também essa vida espiritualizada. Isso te ajudou na tua carreira também, porque, por exemplo, já entrando aí no profissional, você como líder, como mulher líder de uma área, né, que, de novo, predominantemente masculina, que é a tecnologia, a gente vê que você tem toda uma condução muito segura, muito tranquila. Contribuiu para você essa sua vivência muito aí próxima à questão da religião, da espiritualidade? Como é que foi isso aí? Olha, as primeiras sementes realmente, né, da minha fé veio de casa, né? Minha família é muito católica, minha mãe também, tanto que nos coloca, né, era assim, eu tinha muita vontade de nos inserir numa escola católica, até mesmo para dar continuidade, né, à formação que ela já nos dava em casa. Né, tanto meu pai quanto minha mãe, muito católicos, nos levavam para a missa todos os domingos. Então, estudávamos em escola católica, fizemos todos os sacramentos, né, do batismo, primeira Eucaristia, crisma. Nos engajamos também na nossa própria paróquia, né, próxima à casa. Então, sempre participamos de todos esses movimentos de adolescentes, de jovens. Então, isso tudo é uma caminhada, é um processo, sim. Né, e que sempre nós fomos muito ativos e buscamos muito sem cessar mesmo, nunca teve uma pausa, nunca teve uma parada por algum outro motivo, não. Aos 14 anos, eu perdi meu pai num acidente de carro. Nossa, muito Foi verdade, muito jovem, muito então jovem. eu olho às vezes para minha filha, né, que ela está com 14 anos, 12 anos, hoje eu olho assim, meu Deus, eu só tinha essa idade, quando já, né, perdi meu pai. Aí é que você se percebe o quão criança você era na situação, né? Exatamente. Então, eu já tive um impacto muito forte de entender, né, que a vida aqui é passageira, é um momento. Foi um dos momentos então, mais difíceis da sua vida, Dani? Não tenha dúvida. E assim, já se passaram 32 anos, né? Então, assim, eu já consigo compreender, né, assim, o que é essa vida e o que é morte. Sim. Né? Então, a gente já... Claro que também com toda o amparo, né, da minha mãe, que ela teve que ser ali para nós, né? Sim. Ficamos. Ela teve que ser ali para nós todo esse sustento, todo esse amparo, né? E nos conduziu, né? Graças a Deus, muito bem. Eu sou filha a caçula, tenho uma irmã mais velha. Então, assim, realmente foi um impacto muito forte e a gente teve que aprender a conviver com essa dor, né? Conviver com essa ausência e entender depois que eram os desígnios de Deus. E a gente, assim, por mais que sejam difíceis, né, a compreensão, mas aí a maturidade, um dia após o outro, é que você vai compreendendo todos os desígnios de Deus, não só para a morte, né, mas para todos os outros desígnios de Deus. Então, é um processo maravilhoso, assim, nós, né, meu esposo também super católico, nós nos conhecemos em Campina Grande, né, na nossa comunidade que a gente participa, a comunidade católica São Pio X. Então, foi lá onde nasceu toda a nossa história, né? Nossa base familiar, e eu digo mais uma vez, um projeto e um sonho de Deus. Né? Encontrar duas pessoas e que iriam constituir uma família e filhos que o levassem para ele também. Sim. Né? Então, assim, nossos filhos também, nós conduzimos da mesma forma. Né? Eu penso assim, eu queria acertar pelo menos uma boa parte do que meus pais acertaram, e a gente dá esse também, né, continuar a história. Eu tenho certeza, né, que vocês estão acertando sim, porque já estão florescendo para a vida, né? Agora, é muito legal quando você traz isso, porque você, vivendo na tecnologia, eu não sei qual é a formação dele, do teu esposo, mas assim, a gente vê essa questão da espiritualidade, da ciência na tua vida, isso é muito legal, porque por muito tempo a sensação que a gente sempre teve é que as pessoas é meio que coisas distantes, né? Quem é muito cientista, assim, quem trabalha muito com a ciência, meio que despreza, né, o outro lado, é como se não reconhecesse. Não vamos a desprezar, mas vamos a reconhecer-se. E também um pouco do contrário, né? Atribuía-se muito à questão da espiritualidade e nada à ciência. E ver que você consegue compreender, assim, abraçar esses dois lados do indivíduo, né? Porque a gente entende que nós somos um todo e com várias, claro, né, com várias
possibilidades, né, diferentes. Nós não somos só espiritualidade, também não somos só físico, não somos psicológico, né, somos um todo. Então é legal quando você traz isso, né, porque isso até assim traz para todo mundo essa importância de você ter esse equilíbrio na vida. Por isso que eu te falo, né, quando o impacto da entrada na universidade foi realmente muito forte, por todos os aspectos. Imagina. Né, por estar num ambiente totalmente diferente do que eu já vinha ao longo da minha formação, né? Ali numa escola católica de freiras, Instituto João 23, e quando eu entro na universidade, todo aquele ambiente afastado da religião, afastado de Deus, né? Realmente um ambiente seco, muito da ciência. E até o próprio curso, né? Então, assim, realmente não existia o diálogo, nada relacionado a isso, não. Então, na universidade, como eu te disse, não houve, na minha caminhada assim, do espiritual, nunca houve parada, porque eu sempre entendi que ali era apenas a minha formação profissional. Né? Claro, as outras coisas, como eu já tinha uma base sólida, meus princípios e meus valores já estavam estabelecidos. Sim, já né? tem uma certa compreensão da vida, né? Sim, e sabia bem aonde eu estava. Né? Eu sabia bem onde estava. E esses momentos de dores, parece que eles fazem a gente crescer, meio que assim, amadurece a força, né? Amadurece na dor. Amadurece na dor, porque aí a gente teve que, né? No caso, ficou eu, minha mãe e minha irmã, e nós precisávamos nos unir, estar sempre muito bem unidas, conversando sempre, e passar, né? E passar por aquele momento de dor juntas, e sempre fazendo essa troca, né? Uma ensinando a outra, uma sustentando a outra, cada um no seu momento, cada um na sua história de vida, mas foi bem legal, assim, graças a Deus a gente olha, minha mãe já está com 91 anos, nossa, eu já fui, linda. a coisa mais linda, sou apaixonada, né, porque ela já me teve com 45 anos de idade, então a gente, assim, tem hora que olha, mãe, hoje eu estou com 46, né, então, eu olho assim, meu Deus, tu me tivesse quase com a minha idade. Bem coragem. Não é? Em especial no período, né? Então, foi tudo muito, muito intenso, muito bonito na nossa família. E a gente, assim, somos muito gratos demais a Deus por tudo que a gente vê mesmo. Foi o sonho de Deus em nossa história. A gente podia ter paralisado. Essa clareza, né? Em vocês, essa clareza. Que é de Deus. Sim, sim. Não é mérito nosso. Não é assim, o que a gente foi... conseguindo dia após dia saindo, porque a gente podia ter paralisado ali na dor. Sim, né? Sem dúvida. Né? A gente podia ter paralisado ali, a gente podia ter se desvirtuado, mas fomos fiéis à promessa de Deus. Acho que ele desejava uma família né, que fosse muito mais além. Então, assim, a gente olha, não é mérito nosso, é tudo graça, né? A gente diz, é tudo graça mesmo, porque tudo se realiza como ele quer, como ele deseja. Porque a partir do momento que a gente se põe, a gente se coloca como instrumento, né? Ele faz. Isso, sem dúvida. Muito bonito isso, viu, Dani? Muito bonito, gente. Eu fico até emocionada. Então, aí vamos lá, né? Eu conheci primeiro a profissional, né? Para depois conhecer um pouco mais da sua vida. E estou conhecendo mais agora, amando, né? Ver esse outro lado, muita coisa em você que eu assim, já tinha muita admiração. E agora mais, né, pessoal? Aí eu te conheci gestora, né, lá no Sebrae, também gestora na área de tecnologia, e você conduzindo vários projetos nessa área, nas empresas aqui da Paraíba. Eu acho que, como você se sente? Porque, assim, eu te dou um testemunho que você fez uma contribuição muito bacana para as empresas. A gente percebia isso nos encontros que aconteciam, né? João Pessoa conseguiu, através, logicamente, esforços coletivos, mas João Pessoa conseguiu crescer mais, está crescendo mais. Vamos começar nesse período. Como foi tua chegada no mercado de trabalho? Eu estava terminando o curso, eu estava ali entrando no último semestre, quando eu entrei para fazer um estágio supervisionado no Sebrae. Minha procura era exatamente ir para eu assim, me identificava quando apareceu essa oportunidade, né, de submeter. Lá era para desenvolver um software na área de rodada de negócios, que o Sebrae já realizava, já fazia. E é bem o prato principal do Sebrae também, né? Exato, que era todo manual, isso. né? Então era só para desenvolver um software para gerenciar ali as rodadas de negócio que o Sebrae fazia muito nos seus eventos. Então eu já topei de cara, me super identifiquei com a proposta
entrei para fazer o estágio supervisionado para terminar meu curso. Uhum. Essa foi Aquela a proposta. parte obrigatória da Isso, que era ali universidade. 4, 6 meses, no máximo 6 meses, né? Então, quando eu estava há mais ou menos... Então, lá a gente já estava desempenhando, fazendo tudo. Quando eu estava há 3 meses no Sebrae, inclusive eu estava, além desse projeto, eu estava também fazendo... me identifiquei com um que era o Sebrae Solidário, onde a gente fazia cursos de informática básica nas comunidades. Ai, que bonito. Era maravilhoso. Nossa Senhora. Acho que você uniu os dois lados. Você uniu sua super me identifiquei. mas a sua espiritualidade, porque é muito bom ajudar as pessoas, né? Verdade. Só que eu era muito tímida, sempre fui muito tímida, tanto que a própria minha área nunca precisou que eu falasse, muito pelo contrário, era só, como eu digo, era nos bits e bytes lá, né? Então, a gente programava, a gente fazia, não precisava estar falando com muitas pessoas e achava isso ótimo, porque qualquer coisa eu ficava vermelha, ficava muito nervosa, né? Sempre tive muita dificuldade de me comunicar. Então, aquela oportunidade veio desbravar em mim a sala de aula. Né? Nossa, que Ou seja, coisa. então foi um aprendizado, então foi bem maravilhoso. Então aquela experiência uniu, quando a gente o momento de pensa superação, você classifica? totalmente, porque quando a gente pensa que a gente está doando, a gente está recebendo. nossa, não, o que eu aprendi em dobro, eu tenho momentos assim incríveis das pessoas com quem eu convivi, do que eu tinha que preparar aqueles momentos assim que eu preparava, achava o máximo, eu assim, estou aqui, estou aprendendo. Então era bem interessante. E estava lá fazendo o meu estágio supervisionado mesmo, 4 horas diárias, né? Quando eu estava há 3 meses lá, no Sebrae, nesse trabalho intenso, gostando demais, Valdeir, que era meu gerente da unidade de informática, na época ainda era unidade de informática, ele me convidou para assumir como funcionária a coordenação de informática em Campina Grande. Na agência do Sebrae em Campina Grande. De estagiária para coordenadora já é um passo. Ou seja, era me tornar, né? funcionária do Sebrae. Ir morar em outra cidade que eu não conhecia, nunca nem tinha saído, né, da minha cidade, morava com minha mãe ainda, e minha irmã já tinha casado na época. E eu olhei para um lado, para o outro, não estava formada ainda, né, eu não tinha ainda, estava no processo, finalizando, mas surgiu essa oportunidade lá, porque a pessoa que estava lá ia voltar para a cidade dela, estava saindo. E, na época, o Sebrae ainda não era concurso, como é hoje. Foi um convite. E aí ele disse, topa, aí eu só posso responder amanhã, porque aí eu precisava absorver, entender e saber o que tudo aquilo significava, podia significar para mim, né? E, no outro dia, eu estou pronta, vou. Então, amanhã, eu conversei com a minha mãe na época, né? Então, ela disse, minha filha, não perca, essa oportunidade é sua. Que bom esse apoio é muito importante também, né? Demais, ou seja, eu precisaria deixar ela só. Sim, né? E vice-versa, né? Você também iria eu só. Eu iria só. Então, e desbravar, né? Eu estava ali com os meus, acho que 21 anos, eu creio. 21 anos, acho que era isso. E cheia de interrogações, né? Será que eu consigo? Será que vai? Porque a gente termina meio assim, né? Os nossos cursos. Será que vai dar certo? Será que eu consigo responder? Eu não... exatamente. Cheguei lá e fui. E foi maravilhoso. Que aprendizado, assim, que eu tive, né? Dentro da própria agência. Então, coordenando a informática ali, a gente conseguiu montar uma estrutura de estagiários, de profissionais. Então, assim, era outra... E eu assim, estava inserida no mercado de trabalho. Que bacana. Né? Eu já estava dentro antes de me formar. Então, foi incrível os dias e momentos que eu passei ali, né? O apoio que tive de várias pessoas ali dentro da agência de Campina Grande. E foi quando eu começo a ir para a comunidade, porque eu já sempre fui, né, de participar de grupos de jovens, sempre fui de participar. E quando eu cheguei lá em outra cidade, eu disse, e agora para onde é que eu vou? Né? Eu senti falta e eu precisava ir. Era onde eu me alimentava, era onde eu ia me saciar ali daquela... Estava em outra cidade e eu precisava ir. E fui conhecer, né, uma comunidade, a comunidade São Pio X, e começo a encontrar as pessoas. Interessante, né? As histórias, nada por acaso, né? Nada por acaso. Você tinha que ir lá, para a sua família, uma parte da sua família estava lá, né? Uma parte sua estava lá para começar uma família, enfim. As coisas são muito bem muito harmonizadas, né? Eu diria. Quando eu te digo que só podia ser plano de Deus. Exato, Enquanto a gente ia vivendo aqui, ele estava
Organizando tudo, né? Quando eu pensava na vida, ia entrar no Sebrae, ia ficar e ia morar em outra cidade. E lá, ia nessa cidade, ia Mas o encontrar bacana também aí, né, o meu é atual você esposo. demonstrar essa sua disponibilidade, né, de buscar, de vencer, de testar, porque a gente, até esses dias, minha filha está estudando em Campina Grande também, né? Meu filho vai estudar igual ao seu filho, né, um curso bem parecido. E ela dizendo isso, eu estou com um pouquinho de medo. Eu digo, não, mas a gente vai com medo mesmo. A gente vai na esperança e na fé, e vai com medo. Porque não é tudo que você consegue fazer que você vai sem medo, né, Dani? Muitas coisas a gente vai, até hoje, eu diria, né? Nós, mesmo sendo adultas, com uma certa maturidade, tem coisas que eu vou assumir, ou eu vou pela primeira vez, bate aquele medo. Eu digo, não, mas a gente entende que precisa ir, precisa enfrentar. O medo existe exatamente para isso, para ele ser enfrentado. Isso. Se a gente se paralisa por conta do medo, então realmente nós já estamos do lado dos fracassados, porque nós nem tivemos a coragem de passar, né? O medo existe para isso mesmo, para ser enfrentado e para superar. Isso. Então eu começo na comunidade, né, participar também ali aos poucos e conhecendo, e ali conheço meu futuro esposo. Legal. Então, mais uma vez, o plano de Deus agindo e atuando e a gente vivendo. Então, acho que 2 anos depois, um ano e meio depois, a gente já começou a se organizar, noivou e 6 meses depois casou. Já era o nosso momento mesmo. É como se já tivesse, né? Ele já tinha vivenciado algumas coisas, eu já tinha vivenciado outras também. E o nosso encontro é quando realmente a gente estava pronto e preparado para viver a nossa história. Que bom. Isso tem o quê? Quantos anos já? Estamos há 20 anos casados. Muito bom, muito bonito. Que bom, parabéns. E aí você continuou no Sebrae, eu acho que um tempão, não foi? Eu ia contar agora, né, a história. Então Comecei a contar as outras histórias do comecinho. Então, no Sebrae, eu trabalho, né, em Campina Grande, eu passei apenas 10 meses. Ou seja, foi só o tempo de conhecer. Foi só o tempo que Deus precisava para fazer o que Ele precisava fazer, né? Promover o encontro que Ele precisava promover. E no Sebrae de João Pessoa, eu volto e assumo toda a gerência da rede corporativa, rede de computadores corporativa, cuidando da segurança, dados e informação, né, do Sebrae de João Pessoa a Campina Grande. Na época, nós tínhamos 9 agências. Deixa eu só assim, fazer um parênteses, porque é legal que as pessoas percebam isso, né? Você é muito jovem ainda, de novo, né? Assim, sendo enfática nisso, porque a gente sabe que para a mulher as coisas... essa fala é muito repetitiva, não é bem assim, mas é assim. A mulher parece-me que tem que provar que é mais competente do que ela tem que provar que é muito competente para assumir alguma coisa. E isso você bem jovem, né? Então, assim, o tempo todo você foi galgando, né, espaços no mundo corporativo, ainda jovem, numa área que é realmente desafio. E isso você também atribui, você sempre foi estudiosa, mesmo se formando, você acha que isso influenciou bastante também? Olha, Denise, assim, eu posso te falar que as dificuldades eu acho que existem para todos, independente de homem e de mulher. Embora, assim, esse discurso do que a mulher é menos favorecida, o de raça é menos favorecido, eu tenho uma postura de que uma postura não, um pensamento, um sentimento de que é muito individual, independe de algumas características de cor, raça ou sexo, entendeu? Assim, eu sempre tive muito, como eu te falo, o esporte me trouxe isso também, de entregar muito mais do que precisava ser entregue. Estudar muito mais do que precisava, não por ser mulher, não por ser jovem. Mas era característica sua, né? Exatamente. Por isso que assim, eu tenho isso muito de que é de cada um. Entendi. Vai muito além do que é teu status hoje. É muito do que onde você quer chegar. Sim. Ter essa clareza é importante, né? Saber o que você quer realmente. Lembra que desde lá do ensino médio eu sabia pelo menos a área. Então, depois eu sabia pelo menos
como eu ia entregar, onde eu queria chegar, né? Algumas oportunidades, claro, foram aparecendo e a gente precisava tomar decisões. E se adaptar, né? E se adaptar e entendendo, estar atento também às oportunidades. Sim. Mas vai muito do seu, porque se você só consegue e você só tem esforço para entregar apenas aquilo que te é solicitado, né? é muito pouco. É Verdade. muito pouco. Então, assim, era muito além do que eu, assim, sempre interagia com criatividade, sempre. Agora, também eu posso dizer que eu participava, né, de um ambiente que me propiciava tudo isso. Então, o ambiente ajuda muito, né? o ambiente ajuda, as pessoas ajudam. E eu tinha vontade. Claro que era um cenário muito bom e as oportunidades apareceram. Mas, assim, o que é que eu gosto de trazer como isso tudo? Tá, tudo bem, mas eu era muito jovem. Será que aquilo que realmente era a minha jovialidade? Não era. Era porque talvez as pessoas que acreditaram em mim ali naquela circunstância enxergaram para frente, enxergaram o a mais. Sim. Poxa, hoje ela tem também essa limitação. Essa sensibilidade, né? Exato. Porque é isso também. Por isso que eu falo assim, que é sempre das pessoas e do ambiente que você está. Né? Que bom que hoje a gente já começa a observar que as pessoas já não têm mais apego àquele ambiente, àquela empresa, se ela já não está mais adaptada ali, se aquilo já de alguma maneira fere alguma crença, algum princípio, né? Verdade. Esses apegos, de repente, são interessantes, porque se você não está alinhado à cultura da empresa, o ambiente já não está te reconhecendo. Então, é hora de buscar, porque são inúmeras oportunidades. Sim. O mundo, né? Eu sempre costumo dizer que tem muitos espaços abertos para serem ocupados, né? Nem sempre a gente tem ali uma vaga, naquele conceito mais formal, mas espaços abertos sempre vão ter. Até porque o mundo, ele muda, é muito dinâmico, as coisas acontecem, né? Por exemplo, tecnologia. Verdade. Aliás, a gente, agora voltando um pouquinho à pandemia, né? A gente até brincou isso no começo aqui. Eu confesso a você que, assim, sempre fui boa, assim, usuária regular. E aí tive que aprender, até para ir para a sala de aula online, de uma hora para outra, né? E todo mundo teve que enfrentar esse desafio e a gente conseguiu dar velocidade a essa aceitação da tecnologia, que de alguma maneira a gente barrava isso, né? De modo geral. Não todo mundo, mas de modo geral a gente barrava. Verdade. Hoje está tudo muito mais rápido, porque a gente se permitiu também aceitar. Exatamente. Então, assim, a área de tecnologia, principalmente no Sebrae, minha experiência inicial foi tomar conta, né, coordenar ali a rede corporativa. Então, todos os dados, informações. Olha só, o Sebrae era uma instituição... uma instituição que gera muito conhecimento. Sim. Né, a base de informações é muito grande. Então, estava... sob a minha coordenação, essa toda a base, segurança, dados, então fui trabalhar com tudo isso, e do estado inteiro. Então, já não era mais uma cidade, já era o estado inteiro. E aí os desafios foram gigantes. Te deu medo isso? Muitos. Sim. E aí eu tive que redobrar em estudo, em responsabilidades, e o Sebrae, graças a Deus, assim, foi uma instituição que acreditou muito em mim. E eu procurava sempre dar conta. Eu honrava muito esse compromisso também do meu lado de cá. Essa palavra que você traz, honrar, é muito bacana. Eu já ouvi em outros momentos também de pessoas que dizem assim, não, eu precisei honrar uma pessoa que me deu oportunidade. E isso é bonito, né? Porque é muito bom a questão da gratidão, de reconhecer a ajuda do outro, reconhecer ali a importância que o outro tem na tua vida, porque ninguém vive só, né, Dani? Ninguém vive só. Exatamente. Então, era um ambiente em que tinham muitas oportunidades, né, e que eu procurava, tinha minhas referências. Então, eu tinha também isso, que é muito importante, acho que na carreira a gente ter algumas referências para que a gente tente nossos mestres, nos nortear. Né? Isso é bem importante também. Então, eu tinha essas minhas referências, procurava estar num ambiente que me fizesse crescer, que me fizesse chegar em algum lugar, né, que eu já estava pensando. A gente tem os nossos sonhos, né, mas os sonhos de Deus são muito, muito mais além. Como eu te falei, eu nunca imaginei. A gente nem sempre enxerga, né, não. Até onde vai. Então, a gente coloca assim, eu digo, meu Deus, meus sonhos são esses, minhas vontades, olha aqui, minhas referências são essas, eu te apresento, mas não seja nada da minha vontade, seja realmente a tua vontade, porque eu sei
que tu é muito melhor estrategista, planejador. É verdade. Então, a gente, né, deixa o nosso lado humano e segue aí como ele deseja. A gente realmente se despoja, né, das nossas vontades mesmo e segue, na confiança. Bacana, Né? muito legal. Então, aí no Sebrae foi todo esse momento ali na área mais técnica, né, de desenvolvimento e tudo mais. Como eu estava nesse ambiente de negócios, de empresas e tudo mais, começa a despertar em mim uma vontade de trabalhar também com a gente, o Sebrae trabalha com projetos que a gente chama projetos finalísticos, ou seja, com algumas áreas específicas, a área de calçados, a área da alimentação, a área do artesanato, do turismo, e existia já uma formação ali muito inicial na área de software, tecnologia da informação, e começa um despertar em mim para aquela outra área, ou seja, sair um pouco da área mais técnica, né, que eu já estava ali há 8 anos, quando começa esse despertar. Já tem uma boa base, uma boa experiência. Exatamente, né? Começa a despertar em mim essa vontade, né, de fazer outras coisas, de me aprimorar e realmente seria um desenvolvimento em uma outra área, né? Como eu poderia ajudar, né, com os meus conhecimentos, com o que estava ali sendo trabalhado, com o que a própria instituição tinha investido em mim, quando surge essa iniciativa de trabalhar diretamente com empresas, ou seja, não mais para dentro, mas agora para fora. Para fora. Então, seria uma mudança geral, né, assim, total na minha vida, baseado no que eu já vinha percorrendo com a instituição. Foi quando aparece, né, ali era o Farol Digital. Era um projeto, né, do Sebrae que tinha na área de tecnologia da informação para promover negócios nessa área juntamente com um grupo de instituições, ou seja, montar um conjunto de ações para um período, né, de execução junto com... Qual foi esse ano, Dani? Qual foi o período, você lembra? Eu acho que era ali 2014. Eu tinha entendi. 8 anos de Sebrae. De Sebrae. Já tinha meu primeiro filho, onde eu começo a despertar mais para essa outra área. Então, nasceu ali o Farol Digital, naquele momento. O Farol Digital nasce ali. Que bacana. E seja, você tem lá, né, o seu nome nesse registro importante. Tem sim. A gente deu, assim, veio, né, de uma outra gestora que na época mudou, que era Ivani Costa. Ela mudou de área também, e foi quando a pessoa mais técnica de Bits e Bytes é convidada para assumir. Eu coloquei a minha vontade, disponibilidade, e foi... deu certo, né? Eu tive que dizer, estou disponível, tenho interesse. Foi quando apareceu a oportunidade dela mudar de área, e eu assumo ali nos primeiros, acho que no primeiro, 6 meses, ali 1 ano já de Farol Digital, que ele atendia João Pessoa, Campina Grande e Patos. Então, a gente fez todo um movimento, né, de criar soluções, de criar eventos. Então, foi toda uma construção incrível. Eu acredito. Deveria ser algo assim muito incipiente ainda, né? Porque na Paraíba você tem um celeiro ali em Campina Grande, mas ficava mais concentrado. Depois foi despertando, vindo para João Pessoa, para outras regiões, no Alto Sertão, não é? Exatamente. Então a gente precisava fazer ações direcionadas para cada cidade, de acordo com suas potencialidades, de acordo com as suas individualidades, porque eram 3 cidades do estado, mas 3 cidades totais, ou seja, a gente... Com realidades bem distintas, né? Exatamente, do litoral ao sertão. Já nasceu, o Farol Digital já nasceu assim, grande, né? Nasceu grande, nasceu muito bom. Nasceu pensando a Paraíba como um todo, né? Não ficou aquela coisa concentrada apenas na capital e na segunda cidade do estado, que é Campina Grande. Nasceu pensando no estado como um todo. Isso é muito bom. E assim, aí você sempre levou muitas empresas a terem experiência, a viajarem, buscando conhecimento, né? Isso era também algo que começou com vocês tinham esse interesse de despertar, porque a empresa, até pela questão da empreendedorismo ser muito mais por necessidade, né? Nosso país não é mérito do nosso estado, né? Infelizmente, mas faltava um pouco de conhecimento. Aí vocês tiveram esse cuidado de começar também a apresentar o lado do conhecimento com essas missões que vocês faziam, era mais ou menos isso?
Denise, olha, trabalhar com as empresas de base tecnológica era bem desafiador, era muito diferente dos negócios tradicionais que o Sebrae já atendia, de comércio e de serviços, e da própria indústria. Então, nós precisamos, naquele momento, nós precisávamos dialogar muito, entender muito as necessidades deles, né, entender as outras experiências fora do nosso estado também, para que a gente pudesse trazer o melhor, oferecer o melhor, e a gente foi desbravando tudo. Foi desbravando tudo, inclusive internamente, na linguagem, na forma. Eu não podia colocar simplesmente aquela carta de serviços que o Sebrae já tinha, de produtos que o Sebrae já tinha, para empresas que pensavam diferente, para empresas que se estabeleciam diferente, que formavam diferente. Então, desde o momento, foi uma construção coletiva. Foi uma construção ali junto, entendendo as necessidades deles, e a gente foi fazendo um processo de todas as áreas, né? Na área financeira deles, na área da gestão deles, na área de mercado deles. Então, nós fomos entendendo passo a passo o que aquelas empresas precisavam, junto com as instituições que apoiavam. Então, assim, a gente já tinha um grupo bom de instituições que já tinham algumas soluções, mas que, às vezes, nós estávamos ali meio que desconectados. Né? Nós poderíamos somar os esforços. Então, o Sebrae já trabalhava com essa gestão de projetos orientada a resultados. Né? Até a gente fazia um planejamento para 2 anos e estabelecia junto com eles, e a gente ia em busca dessas... Ia seguindo. Ia seguindo nessas metas. Então, as empresas correspondiam muito bem. Que bom, que bom. Muito bem. Então, por isso, assim, a gente vê os resultados do Farol. Na época, sempre assim, a gente tem um histórico, né, dentro do Sebrae, dentro da instituição, que foi um projeto muito exitoso. Muito exitoso. Não, e até hoje, as empresas de base tecnológica, elas respondem muito rápido aqui na Paraíba. Isso é muito bacana. Eu fico muito orgulhosa de ver, assim, mesmo que a gente tenha algumas coisas que possam ser melhoradas, e sempre tem, mas é um setor que tem respondido muito forte, muito rápido até. Né? Se você comparar com outros estados, muitas vezes até mais desenvolvidos, né? No aspecto econômico, na renda per capita, mas é um estado onde as empresas têm respondido muito. Ai, Dani, muito bacana, assim, é bom ver, né? Por isso que a gente gosta sempre aqui do nosso Pode Prosperar, trazer essas experiências, essas histórias, né? Porque é incrível como muitas vezes a gente diz assim, olha, são pessoas que estão aqui próximas a nós, né? Pessoas que a gente está ali conhecendo no dia a dia, e as pessoas também tiveram que fazer as suas superações, as suas escolhas, as suas decisões, né? E aí também você agora, por último, teve também que decidir a deixar um pouco o Sebrae, e aí tomou posse como secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação da capital, né, de João Pessoa. E aí, Dani, você se permitiu esse novo desafio, porque muda um pouco, não é só mais as empresas, né? Agora o olhar também passa para outros setores. Mas, assim, gostou, está gostando? Como é que está sendo a experiência para você? Posso lhe dizer que todo dia é um desafio. Imagino. Foi muito desafiador para mim, acho que de todos esses. Sua experiência sempre foi no privado? Sempre foi no Sebrae. Uhum. Eu posso dizer a você, sempre foi no Sebrae com esse olhar de mercado, né, atuando ali numa economia mista, né, recurso público, mas é direcionado para o privado. Sim. Então, estar no Sebrae, que é uma grande escola, é uma grande rede, lá foi estabelecido, assim, ao longo de todo esse trabalho, né, com as empresas e depois com as startups, né, que veio todo aquele programa de aceleração também, que a gente montou, super exitoso também. Então, diante desse cenário, né, de um trabalho, né, ao longo do tempo, junto às instituições, junto às empresas, eu estava muito bem nas minhas férias de 2021. Ali era início de janeiro, era tipo ali dia... Iniciando um novo governo, né, municipal. Exatamente, era dia 3 ali, dia 2, dia 3, eu acho, bem no começo, eu estava bem no início, na virada de ano, eu estava bem nas minhas férias, contando que ia curtir, que era bem o início, né? Tinha virado o ano, então eu tinha o mês de janeiro de férias, quando a gente tirava com a família, todo mundo, para aproveitar.
e me recebo uma ligação se eu teria disponibilidade e interesse de formar, né, a equipe do governo do prefeito Cícero Lucena na Secretaria de Ciência e Tecnologia como secretária executiva. Como assim, né? Não estava nos meus planos, no meu radar no momento. Nunca, nunca. Mais uma vez, como eu estou te falando, uma oportunidade que surge, um plano de Deus que estava ali, que me assusta, né? No primeiro momento eu fiquei um pouco assustada. Não é a minha praia. Isso não faz parte do meu... Ainda não fazia parte, né, da minha história. Nada, não, assim, naquele momento não. Então, a primeira sensação foi de... Mas por quê? Né? Mas por quê? Aí depois eu precisei de um tempo, para uns 2 dias, para eu amadurecer, entregar a Deus, conversar com Ele e fazer um processo de escuta do que era que estava acontecendo, do que significava esse desafio, do que significava esse convite. Né? Então, assim, eu precisava entender o porquê. Então, da minha contribuição, o que seria, por que seria, aonde eu estava entrando, né? Aonde o Senhor estava me levando. Algo novo, né? Totalmente. E diferente. E desconhecido. Isso. E desconhecido. Então, para mim, era um ambiente que eu não tinha nem conhecimento, nada, sabe? Sabe, Denise? Absolutamente nada. Então, o mérito foi todo pelo trabalho que a gente já vinha desempenhando. Isso é melhor, né? Isso é muito importante. A gente então, assim, eu posso lhe isso. dizer que o reconhecimento, para mim, foi bem interessante. Eu fiquei, poxa, bacana. Se existe um chamado para isso, é porque eu consigo contribuir. É porque é necessário estar ali para dar um pouco de uma contribuição, já que teve um trabalho exitoso aqui, vamos tentar fazer lá também, vamos tentar construir com o que eu posso, com o que é possível e o que se Deus está abrindo as portas, a gente vai. Então, assim, dei o meu sim. Foi quando o próprio prefeito me liga e diz: bem-vinda, eu quero contar com você e preciso de você. Então, eles contam comigo, vamos embora. E aí, acabaram-se as férias e começou uma nova... As minúsculas férias, né, que você teve. Verdade. Aí começou todo um processo de entender o que era, como era. A gente precisou construir, estabelecer uma secretaria que ela basicamente não existia como ciência e tecnologia. Né? Ela ainda estava num processo muito inicial, existia há pouco tempo, ela era vinculada à Secretaria de Administração. Então, realmente, de planejamento, desculpa. Então, ou seja, ela nem tinha vida própria. É isso que eu ia dizer agora, não tinha autonomia ainda, né? Não tinha um plano de atuação na área de ciência e tecnologia. O que pode ser ruim ou pode ser bom também, né? Se a gente pensar nisso, porque você tiver essa oportunidade também. De construir. De construção. Isso é muito bacana, né? A gente tem que construir algo que você acredita, né? Isso. E ter um respaldo para isso. Um respaldo em forma de um convite. Que um convite, ele diz para a gente assim, te reconheço. Acho bacana tudo que você faz, pode... né? Acho que você pode contribuir. Então, foi nesse sentimento. Isso é prosperidade, né? Não, Dani? Total. Verdade. Tudo a ver com podcast. Tudo a ver. Então, foi quando a gente topa o desafio e começa um trabalho totalmente novo. Então, por isso que eu digo, até hoje é desafiador. Embora estamos no 3º ano de gestão, mas é muito novo, é muito recente para quem estava começando do zero e que a gente... tenta construir a cada dia, mas a velocidade é outra. Sim. Né? Assim, a gente ainda consegue... A velocidade de governo é outra, até mesmo porque a gente está falando de prefeitura de João Pessoa, né? Que é a capital do estado, que é muito grande, muito desafiadora. Né? Embora o próprio prefeito ele tenha uma atitude, né? Ele tem um perfil muito de bom para essa área, né, muito aberto, né, disponível, gosta, isso já é bem importante, incentiva. Mas a gente tem, claro, as dificuldades normais do ambiente de governo, de acelerar, de ir desbravando, de testar o novo. Ainda a administração pública ainda não caminha no mesmo ritmo, né? Que não, do mercado. Não caminha, está muito longe. Né, tem esse gapzinho aí que a gente precisa corrigir. Gente, olha, muito legal. Eu tinha certeza que esse papo ia ser muito bom, Dani, de verdade, porque você sempre demonstrou muito ser uma líder, né? Às vezes que eu tive essa oportunidade, né, de acompanhar mais de perto
isso ficava muito claro para a gente, a atenção que as pessoas tinham, o respeito que as empresas, de modo geral, tinham com a sua liderança. Então, eu tenho certeza que você iria trazer muita coisa boa aqui para o nosso Pode Prosperar, que a ideia é essa, né? Que as pessoas possam também se inspirar na história, ver quais as dificuldades, como eu busquei para chegar até aí, o que isso significa. E, assim, é muito bom ver, assim, é incrível como quando as pessoas começam a trabalhar a sua espiritualidade, como elas começam a ficar mais calmas, eu digo assim, né? O que não significa dizer que não tem problemas, né, Dani? Claro que não. Mas a forma de lidar com eles é totalmente diferente. Porque você consegue dizer assim, não, calma. Quando você diz assim, não, calma, eu quero ouvir, eu quero fazer a escuta. Então, registra aí, gente, eu quero fazer a escuta. A gente precisa parar para escutar. Isso. E é o silêncio. A gente só consegue ouvir quando a gente silencia. Exato. Então, a maturidade também, né, Denise? Sim. Vai nos ajudando. Então, assim, eu posso dizer que é um conjunto de coisas. Verdade, né? De coisas que a gente precisa estar muito atento ao que Deus vai colocando na nossa vida. Muitas vezes nós vamos levando de forma tão atropelada as coisas. Escutamos pouco, estamos pouco atentos. São muitas vozes, às vezes, falando, e você fica confuso. Qual é a voz que eu devo escutar? E essa voz a gente acaba se confundindo, né? Muitas vezes se precipita, toma decisões erradas, porque não se permite ao silêncio. Não se reavalia. Então, assim, algumas coisas a gente precisa realmente... Para um pouco, escuta, Deus está dentro de você, assim, Ele pode te conduzir. Tem hora que eu chamo assim, olha, eu apresento muito, assim, eu procuro muito essa intimidade com Deus, como um amigo, e, né, a partir do momento que Jesus olha para isso, Nossa Senhora cuida, porque assim, vai na frente e realiza todas as coisas. A gente está aqui como instrumento, se a gente não se coloca como instrumento, né, nas mãos dele, então realmente a gente começa a atropelar as coisas e levando do nosso jeito. Nós não temos a capacidade por si só, né? Por si só, não. Nós precisamos realmente desse mover assim, que nos leva. E tem que ser debaixo dessa graça, dessa unção, que é o que nos move, que é o nosso lado espiritual. Né? Nós somos muito corpo legal. e alma. Então, gente, mais um aprendizado aí. Essa questão que quando você traz isso, significa você ter humildade para saber que você não é o dono da verdade, que existe algo muito maior que você é um instrumento ali para fazer o bem, né? Principalmente. Daniele Raposo, muito obrigada, querida. Muito bom tê-la aqui. Deixa eu fazer os recadinhos, né? Senão o diretor reclama. Gente, eu espero que vocês tenham gostado assim como eu, né? Quem conhecia mais, quem conhecia esse lado do vôlei, né? Da atleta que eu não conhecia, já curtiu, relembrou. No meu caso, foi muito bom saber disso, né? Embora você tenha todo um perfil de quem realmente já foi atleta, mas eu não sabia dessa informação. E fico muito feliz, gostei demais de ouvir a sua... eu acho que essa sua serenidade, ela acalma a gente. E é o que muitas vezes o líder precisa, as pessoas precisam para tomarem decisões mais assertivas na vida, para não se desesperar diante das catástrofes. Você falou aí de uma situação que viveu na sua família, que foi a questão da morte do seu pai, e como vocês tiveram, né, ainda a menina, a maturidade, também pela condução da sua mãe, de viver aquele momento com mais, trabalhando muito essa questão da espiritualidade, da aceitação, da fé. Isso é muito bom. Gente, vai ficar aqui gravado sempre. Então, além de vocês repassarem, compartilharem para outras pessoas, né? Eu convido vocês a curtirem, né? A acompanhar o nosso canal, porque é isso aqui, ó, Pode Prosperar. São essas histórias bonitas que a gente tem para contar e que a gente gosta de ouvir. Sempre gostei de história e adorei a sua, Dani. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Que bom. Fico muito feliz. Eu que fico feliz, viu? Muito obrigada. Obrigada. De novo.